São 17 em ponto. Vamos começar? Podemos. Militar, hein? Precisão inglesa. Tá todo mundo pronto? Todo mundo com microfone? Estão com roteiro com vocês? Ok, eu estou vendo aqui, tem 1.437.200 pessoas assistindo. Tá razoável, podemos começar. Razoável. Tá bom. Eu vou... Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, especialistas no setor de biogás. Hoje a BGD está trazendo mais um webinar, mais uma live com diversas informações desse setor. A BGD é uma associação de empresas que tem como a atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia, todas as fontes. Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, CGHs e outras novas renováveis que estão vindas, se enquadram na resolução 482 da ANEEL. Hoje, particularmente, nós nos reunimos aqui com amigos, com colegas especialistas na área de biogás, né? Então, eu estou aqui com a doutora Marina Meyer, que também é diretora jurídica da BGD, estou com o Mauro Campos, presidente do CIAMIC, estou com o Rafael Gonzalez, presidente da Biogás, a Taimar Reutemann, gerente executiva da Biogás, o Luiz Thiago, diretor da Agrotec, e o Bruno Ramagnolo, nem sei se está pronunciado certo, Bruno, me desculpa, engenheiro da AB Energy. Tá certinho. Então, a gente vai colocar alguns temas, né? Mas, a princípio, eu pediria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho das respectivas empresas ou associações, para as pessoas que estão nos atendendo conhecerem um pouco mais de vocês e da associação que vocês representam, né? Começando, vou pedir primeiro para a doutora Marina Meyer começar falando. Aí nós dividimos o tempo em até 5 minutos, ou por volta de 5 minutos, porque são muitos painelistas, para nós não nos estendermos muito, a gente prevê que tenha duração de 1h30, no máximo 2 horas, esse webinar, tá ok? Então, doutora Marina, bem-vinda, contigo a palavra. Obrigada, Carlos. Muito obrigada, é uma honra estar aqui falando de um assunto que eu acho que tem tudo a ver com a BGD. Eu costumo falar que a BGD é uma associação democrática, porque ela inclui todas as fontes. E a ideia aqui hoje é falar um pouquinho dos projetos de biogás. Tive o prazer de trabalhar uns anos atrás num edital lá junto com o Cibiogás, na Copel. O Luiz Thiago vai explicar um pouquinho dessa modelagem de negócios. E como diretora jurídica da BGD, eu me sinto nessa função e nesse papel de alavancar diversos negócios, principalmente no momento que a gente atravessa de pandemia. Entendo que a modelagem jurídica, societária e tributária, hoje, de todos os projetos de geração distribuída, ela é essencial para um desenvolvimento próspero dos projetos. E acredito ainda mais que, com essa pandemia, a geração distribuída está não só alavancando o mercado, como possibilitando as pessoas da sua própria casa desenvolverem diversos projetos. A criatividade está vindo mais crescente nesse momento. E aqui é procurar apresentar um pouco de cada empresa, como que a gente pode levar isso também como ideia para os associados e não associados da BGD, né, Carlos? E mostrar que, no final, também, o contrato de locação do gerador aí do biogás, ele vem como uma alternativa de revolução para os modelos de negócio em geração distribuída. É isso, muito honrada, muito obrigada. Estamos à disposição aí no final para qualquer dúvida jurídica que a gente puder esclarecer. Muito obrigada. Você está no mudo, Carlos. Estou aqui. É o primeiro webinar que eu faço, não tenho muita experiência, desculpa. Agora eu vou passar a palavra para o Mauro Campos, presidente da CIAMIG. Por favor, Mauro, contigo. Carlos, obrigado aí pelo convite, parabéns aí à BGD por essa iniciativa. Só corrigir um pouquinho meu nome, é Mário Campos, desculpa. Desculpa. Okay. Bom, gente, a CIAMIG é uma associação que representa os produtores, né, de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e bioeletricidade do estado de Minas Gerais. Nós temos hoje 36 empresas produzindo aqui no estado de Minas. Minas é no ranking nacional, o terceiro maior produtor de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar
que pode ser, sim, uma fonte, né, o seu subproduto, né, no caso, vinhaça, torta, uma excelente fonte, uma fonte com grande potencialidade aí para a produção de biogás, biometano aí no Brasil. Nós temos várias particularidades importantes, né, com relação a essa fonte. A gente está no interior de Minas, no interior do Brasil, a gente tem essa possibilidade de levar esse gás para o interior, dado que hoje a gente tem a questão do gás muito concentrado no litoral, e uma possibilidade também para o próprio setor diversificar, né? Então, nós temos a gente que tem ao longo dos anos, a inclusão de diversos produtos no nosso portfólio. Até a década de 70, o setor só produzia açúcar, depois entrou o etanol, já nos anos 2000 aí nós entramos forte aí na bioeletricidade, e aí nós temos nos transformado de acordo com o ambiente aí de negócio que o mercado deseja, e todo o contexto, né, o contexto ambiental relacionado ao biogás, biometano, trazido não só pela questão intrínseca ao próprio processo de produção, mas, sobretudo, pelo que realmente o mundo hoje está procurando, que é algo mais sustentável, mais interessante, trazendo desenvolvimento sustentável. E é um segmento, obviamente, que não só gera a energia renovável para a sociedade. É também um setor que gera emprego e renda de uma forma muito, muito grande no Brasil. Então, acho que são atributos aí importantes que pode ser incluído aí na agenda. Tá? Obrigado pelo convite. Gênio, eu que agradeço, Mário. Sabe que faz tanto tempo que a gente não faz webinar que a última vez que nós fizemos como a doutora Marina comentou, passou uma criança atrás dela. Ela cresceu, porque agora passou um adulto. Impressionante quanto tempo já cresceu. Já cresceu. Isso que a gente pede para não ter interrupção. Me perdoe, Carlos. Isso acontece. Eu tenho cada história para contar para vocês de webinars, mas outro dia eu conto. Vamos continuar a nossa apresentação. Agora, ao Rafael Gonzalez, o presidente da Cibiogás. Por favor, Rafael. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Carlos, Marina e colegas. É uma honra aí estar participando com vocês nesse webinar. E, bom, o que eu trago para falar um pouco para vocês é um pouco das atividades que o Cibiogás vem desenvolvendo ao longo desses mais de 10 anos de atuação específica no biogás. O Cibiogás ele nasce por meio de uma iniciativa mais focada no contexto ambiental do entorno do reservatório da hidrelétrica de Itaipu. Isso é bem importante frisar. Quando a gente iniciou esses trabalhos aqui na região oeste do Paraná, havia uma visão também ambiental muito presente, ainda há, né, obviamente, mas havia uma visão do tratamento de resíduos, e, passado o tempo, isso se tornou um ativo energético. Então, a gente sempre vem com essa visão de transformar um passivo ambiental num ativo energético, que é trazer os resíduos de diversas biomassas e produções, diversos ambientes produtivos, suinocultura, bovinocultura de leite, de corte, avicultura, enfim, todos os resíduos da pecuária, das indústrias provenientes disso, né, de abate de animais, e também da própria agricultura de maneira geral, fecularias, a parte, obviamente, de sucro energética, sucrocoleira. Então, temos um vasto campo de trabalho e um potencial imenso, né, que a gente vem trabalhando para poder buscar construir novos modelos e novas atuações com esse ativo energético. A gente entende que o biogás pode ser utilizado desde o ambiente de GD, como a gente vê aqui nessa live, para energia elétrica, mas também como energia térmica nas indústrias e também como biometano para combustível, né? Isso é bem importante frisar, que existe uma versatilidade do biogás e a gente vem trabalhando nesse aspecto. E o Cibiogás, desde o início das suas atividades, ele construiu uma associação, ele está instituído em formato de uma associação, mas bem diferente de uma associação setorial, como a própria BGD, a Biogás, do qual, inclusive, eu sou conselheiro da Biogás, faço parte, trabalhamos juntos aí com a Tamar e com a Alessandra e toda a equipe da Biogás.
a gente entende que há uma vasta oportunidade no país e que a gente precisa ainda apresentar esse potencial de maneira mais ampla, né? E, portanto, o CBiogás ele tem buscado se desenvolver no ambiente do desenvolvimento tecnológico propriamente dito. A gente busca apresentar a fronteira daquilo que a gente entende que pode ser o futuro, né, do próprio biogás no país, junto com vários atores, obviamente. A nossa visão é de cooperação sempre. E eu só queria relatar, Carlos, se me permite, rapidamente, Claro. que o primeiro produtor rural a se conectar em biogás em GD, e até antes da 482, foi o produtor Colombari, né, o seu Colombari, em São Miguel do Iguaçu. É emblemático essa conexão, esse trabalho que foi feito na época pela Itaipu, Parque Tecnológico, até Copel, CBiogás, entre outras diversas instituições que deram suporte para que isso acontecesse. E a gente, como eu falei, a gente, como trabalha na fronteira, assim, em 2012 foi conectado, em 2011 foi conectado foi conectado na rede o primeiro produtor rural. A gente vem desenvolvendo até avanços nesse sentido com esse mesmo produtor, que são os exemplos de microgrids, projetos como microredes e microgrids. Então, é só dizer que a gente tem essa expectativa de trabalhar no desenvolvimento tecnológico do setor e nos posicionando como um agente que ajude na cadeia produtiva, ou que construa a cadeia produtiva do biogás no país, dando suporte sempre ao setor de maneira geral. Acho que são essas primeiras impressões. Agradeço novamente, estamos à disposição para contribuir no debate. Obrigado, Rafael. Sabe que, salvo engano meu, lá em 2012, depois da Resolução 482, que regulamentou a geração distribuída com fontes renováveis de energia aqui no Brasil, o primeiro sistema conectado à rede de geração distribuída foi de biogás. E, se eu não me engano, quem assinou a RT e fez parte do projeto e estava à frente disso era o Gustavo, de uma empresa chamada Alsol. É um dos fundadores da BGD, inclusive. Legal. Claro, hoje, pelas particularidades e especificidades da geração distribuída, a fonte solar fotovoltaica ela está na frente tanto em número de unidades instaladas quanto em potência e energia injetada. Energia injetada, biogás com biomassa, deve dar 4% em todo o GD. Mas isso é por causa da particularidade da fonte. Talvez a gente até fale sobre isso hoje. Até por coincidência, hoje, ou ontem, melhor dizendo, a fonte solar fotovoltaica em geração distribuída atingiu 3 GB. Então, dia 3 de julho de 2020, estamos comemorando 3 GB. No geral, instalado no Brasil, dá 3,25 GB, né? Ou seja, são outras fontes que estão aumentando. Eu acho todas as fontes de energia importantíssimas, nós não podemos abrir mão de nenhuma delas. E o Brasil é riquíssimo em todas elas, e principalmente as fontes que só nós temos grande diferencial, que é exatamente biogás e biomassa. Isso dificilmente você encontra com a facilidade que a gente encontra aqui no Brasil. Mas vocês com certeza vão falar disso. Eu vou passar a palavra agora para a Tamar, minha amiga. A gente já tentou fazer outras lives antes, não deu certo por causa da agenda, do calendário. Ela está lá junto com o Alessandro, né, presidente da Biogás, meu amigo também. Então, Tamar, por favor, a palavra é contigo. Tamar Reutemann. Obrigada. Agradeço você, Carlos, e a Marina também pelo convite, por estar aqui. É muito bom. Gosto dessa aproximação que a gente está tendo, acho que está sendo muito importante. A gente tentou outras vezes, realmente ainda não tivemos agenda, mas espero que a gente faça outros eventos juntos. E, bom, falando um pouquinho aqui da Biogás, é uma associação que teve início em 2013, com 8 empresas fundadoras, inclusive 2 delas estão aqui hoje, né? Que é uma honra a gente poder seguir nesse trabalho, tanto a AB quanto a CI Biogás, que são fundadoras e tem membros no conselho da Biogás. E hoje temos aproximadamente 70 empresas associadas, e é muito interessante a gente ver esse crescimento dessa fonte, porque muitas empresas que estão entrando na associação
estão entrando porque entendem que esse mercado é um mercado vantajoso, é um mercado que tem retorno, e diversas das empresas que fazem parte da associação hoje, elas não são empresas específicas voltadas para o biogás, são empresas que estavam atuando aí em outros setores e que enxergam no biogás uma nova fonte de receitas, ou uma nova fonte de produtos e serviços que, por ver no biogás um novo mercado com crescimento relevante no Brasil. E falando um pouquinho dos números, um levantamento que foi feito aí pela equipe do CI Biogás, que mostra que hoje a gente tem aproximadamente 500 plantas de biogás operando no Brasil, 200 delas estão no formato de geração distribuída, né? Estão conectadas à rede para a produção de energia via a geração distribuída. Como o Rafael já comentou um pouquinho, o biogás tem uma particularidade de poder ser utilizado tanto para geração de energia elétrica, quanto geração de energia térmica, quanto uma fonte de combustível ou o próprio biometano ser injetado na rede e aí ser distribuído pelo país. E a gente entende que a geração distribuída, né, a implementação da possibilidade de geração distribuída com a resolução 482, desculpa, está passando uma ambulância aqui. Então, a 482, que permitiu a geração distribuída no Brasil, foi um incentivo importantíssimo para o biogás, porque muitas dessas unidades que existem hoje, elas não estariam produzindo energia por não ter efetivamente uma escala, por não ter condições de produção, de entrar aí no mercado livre. Então, é um direcionamento aí importante da nossa regulação que permitiu a gente aproveitar mais as nossas fontes energéticas. E aqui, como você falou, Carlos, eu concordo totalmente, o Brasil tem uma pluralidade de fontes, tem um sistema aí que a gente tem que aproveitar tudo que a gente consegue. E, nesse ponto mais específico, pela produção agrícola que a gente tem no país, é imprescindível que a gente aproveite também esses resíduos para a produção de energia, porque não só a produção de energia vai reduzir custos e aumentar a eficiência desses produtores, mas também está reduzindo impactos ambientais, está reduzindo custos com o tratamento desses resíduos. Então, existem diversas vantagens aí na produção de biogás que vão muito além da questão energética. Só que a gente entende que a geração de energia é um forte direcionador desses investimentos, exatamente por ter... E surgiu uma pergunta aqui. A gente entende que a geração de energia ela consegue mostrar para os produtores e para quem tem esses resíduos que eles são uma fonte de receita super importante. E como o Mário até colocou, né, o maior potencial de produção de biogás hoje está exatamente no setor sucroenergético. E cabe aqui a gente também trazer essa informação mostrando que a produção de biogás nesse setor é mais uma fonte de receitas, então é um investimento que faz muito sentido, principalmente porque grande parte das usinas sucroenergéticas já estão produzindo eletricidade, já produzem a bioeletricidade. Então, dar um passinho além com a produção de biogás. Acho que nesse início é isso que eu queria passar e estou aí à disposição para a gente responder as outras perguntas. Excelente, Tamar. Você viu que no meio, quando você estava falando, apareceu uma questão, né? Foi. Uma enquete que está sendo feita para todo mundo. Tem umas 4, 5 perguntas gerais para a gente entender um pouco melhor o público-alvo que está nos assistindo agora. Beleza, legal. Bom, obrigado pela sua introdução. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Thiago, diretor da Agrotec.
Você tem uma apresentação, Luiz? O microfone está no mudo. Aí, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite, por poder estar falando um pouco, contribuindo com essa live da BGD, também falando um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido aí. Enfim, eu venho atuando nos projetos de biogás aí desde o final de 2009, tive a felicidade de participar de todos os projetos encampados pelo Cibiogás, a maior parte dos projetos encampados pelo Cibiogás, junto com o apoio de Itaipu Nacional, e com a experiência que a gente teve nesses projetos, uma das coisas que sempre me chamou muita atenção era a falta de ligação entre os atores que estão envolvidos em uma planta de biogás. Diferente de um projeto de solar, onde a empresa, uma mesma empresa vai lá e faz toda a instalação para o cliente, nos projetos de biogás é diferente. Então, empresas especializadas em biodigestores, empresas especializadas em geradores, empresas especializadas em componentes. Pensando nisso, a gente, junto com alguns parceiros, constitui a empresa Agrotec Paraná, que é uma empresa de engenharia focada na elaboração de projetos para a construção de plantas de biogás, que é justamente para fazer com que o produtor, com o cliente, seja uma agroindústria, um produtor rural, ele não fique, assim, ele tenha respaldo técnico, independente do que aconteça na planta dele, ele tem alguém para se responsabilizar pelo processo como um todo. Então, nesse sentido, nós buscamos aí parceria junto com duas empresas sólidas aí, consolidadas no mercado. Uma dessas empresas, que é a Leão Energia, que é uma empresa aí do Grupo Leão, que tem 59 anos de existência. É uma empresa que vem tem uma vasta linha de produtos na área de biogás e atualmente está em fase de desenvolvimento um plano de pós-venda fantástico para dar assistência na parte de geradores. Em breve deve estar lançando aí geradores de 15, 25 e 35 kW para estar atendendo pequenos produtores que até então não eram atendidos, e também no desenvolvimento aí de produtos desenvolvimento de geradores aí de alta eficiência. É uma empresa que conta com 9 redes de 9 unidades espalhadas pelo Brasil. Então, no nosso processo, nós constituímos uma espécie de consórcio, onde a Agrotec elabora o projeto de engenharia, acompanha a execução da obra, Leão entra com a parte de geradores, e a Bioter Proteção Ambiental, que é uma empresa especializada em biodigestores, que, junto com a Irrigater, tem 34 anos de atuação no mercado, empresa pioneira na utilização de PAD. Então, são empresas fortes, consolidadas, aí, que com esse respaldo para estar executando os projetos que nós elaboramos. A gente trabalha de forma conjunta para dar uma solução completa para o produtor, para o cliente, e não apenas vender um produto separadamente, um componente da planta. Nós entregamos a planta em funcionamento. Inclusive, aí, sempre buscando apoio de parceiros, aí, até a própria Marina Falcão, que é a nossa parceira também na parte jurídica. Então, a gente busca dar esse respaldo para o produtor. Precisou de um apoio jurídico, nós temos a pessoa indicada para atuar na parte jurídica. Dentro da construção da planta, aquilo que não entra dentro do escopo da Agrotec, da Leão e da Bioter, nós fazemos a gestão da execução. Então, com isso, dá mais segurança. Então, a gente está aí temos as atividades da empresa em janeiro desse ano, e posso dizer assim que nós estamos com uma boa penetração no mercado, e a AGD está oportunizando muitos produtores a investirem em biogás por conta dos modelos jurídicos aí que se criam. Eu acho que até vou deixar agora, finalizar aqui, deixar uma bola no ar aqui para a Marina responder com mais detalhes depois, mas um dos projetos que eu participei, o qual fui responsável técnico, o projeto do município de Entre Rios do Oeste. A gente fez uma engenharia, um projeto de P&D que foi desenvolvido, foi executado pelo Cibiogás, Fundação Parque Tecnológico Itaipu, com recursos da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Copel, por meio de uma chamada
pública da ANEEL, esse projeto tinha vários desafios técnicos para ser executado, mas um desafio principal, que era o arranjo jurídico. Eu acho que depois a Marina pode estar falando um pouco mais detalhes para nós, que ela participou desse processo de formação do arranjo jurídico, da primeira etapa. E eu acho que, enfim, é muito importante essa ligação entre todos os elos da cadeia, né? Então, a gente tem que ressaltar isso. No mais, aí, desejo a todos aí que seja uma boa live. Já me estendi, passei o meu tempo aqui, mas é isso aí, pessoal. Luiz, Obrigado. muito obrigada. Obrigado pelas suas palavras. Eu estava, de novo, com o microfone desligado, né? Isso acontece muito. Bem, agora, para finalizar, queria ouvir as palavras do Bruno Romagnolo, da AB Energy. É difícil esse nome, hein, Bruno? Não, mas tem 2 L's, né? Para não enganar. Por favor, Bruno, a palavra. Tá bom. Fique à vontade. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, da BGT, tanto do Carlos quanto da Marina. Eu gostaria primeiro de parabenizar pelo time que vocês selecionaram para fazer o webinar. Acho que é bem legal. A gente fechou uma ponte entre vários locais, né? Então, a gente está falando desde o sul para o Coleiro, fazendo a biogás, fazendo a biogás, fazendo o Luiz também, que faz a parte de engenharia. Então, para fechar o ciclo mesmo, a AB, ela entra justamente no final do processo, né? Então, a gente mostra a questão da parte da conversão, que é da energia que está contida no biogás, né? Que tem as diversas fontes que a gente vai abordar aqui no webinar. E a gente faz a conversão, basicamente, dessa energia, trabalhando em algumas fontes, né? Até eu me dou a liberdade de compartilhar a tela com vocês aqui. Prometo não passar do horário, tá, Carlos, para a gente se manter aí. Mas eu gostaria de mostrar algumas imagens para vocês aqui. Me falem se vocês estiverem conseguindo ver a tela, tá bom? Só para me manter aqui. Está aparecendo aí já? Só vou pedir para desligarem o microfone para não dar a interferência que está dando na transmissão. Vocês poderiam momentaneamente desligar, por favor? Obrigado. Tá todo mundo vendo já a tela, né? Perfeito. Bom, então, só para explicar um pouquinho sobre a B, tá? A B é uma empresa italiana focada na parte de cogeração de energia, geração de biometano. Aí hoje a gente está com outros produtos que eu não vou citar aqui na apresentação, porque o nosso foco está justamente na geração para associar isso com a GD. Tá? Um pouquinho da atuação, então, a gente está praticamente no mundo inteiro aí hoje e falando aqui em América Latina. Então, o Brasil ele é responsável por toda a América Latina, onde a gente também tem escritório aqui na Argentina e estamos desenvolvendo o nosso escritório na Colômbia. Tá? Então, só para comentar aqui também, né, pessoal, o biogás ele é uma das fontes de gás que a gente trabalha. Então, a gente trabalha também com a parte de gás natural e a parte de gases especiais para a geração de energia, que também podem se enquadrar dentro da GD, dependendo da potência que a gente está trabalhando. Mas especificamente no biogás, que é o que a gente quer conversar hoje, alguns ramos que eu acho legal a gente até discutir aqui no nosso webinar, é pensar tanto na agricultura, a parte de aterros sanitários, que existe também o Gás ForSul, os restos agroalimentares e também as ETS, que são os projetos que estão bastante em alta hoje, né, pensando no ramo do biogás. Aqui é um pouquinho da nossa atuação, tá? Então, todos os projetos de biogás, aqui é a lista dos projetos, então, aqui a gente tem a potência, depois a gente pode compartilhar esse material com quem tiver interesse também, mas aqui mostrando a potência, né, então a gente tem vários projetos que estão classificados dentro da potência, né, da GD, que são projetos interessantes que a gente pode também estar discutindo na apresentação. Aqui pensando em gama, tá? Então, isso mostra justamente a questão da GD. A gente inicia com máquinas bem pequenas, de 330 kW. Esse é o menor dos motores que a gente tem trabalhado. E a gente vai até 4.4 mega por módulo, né? Que é justamente essa foto que a gente consegue ver na imagem aqui atrás. Mas nessa fase seguinte, eu gostaria de mostrar um pouquinho mais de como a gente atua nisso, né? Então, basicamente, a gente recebe o biogás, que pode ser gerado das diversas fontes que eu comentei anteriormente. A gente entra nessa solução containerizada, onde esse gás vai entrar por essa tubulação aqui, tá? Então, dentro desse container eu tenho basicamente o quê? Eu tenho o grupo motogerador, ou seja, eu queimo esse gás para produzir energia mecânica e ele vai estar associado a um gerador que vai me produzir energia elétrica, onde eu vou conectar com a rede. E aí eu retomo um ponto que o Rafael também comentou, que uma das questões bem interessantes do biogás é justamente a oportunidade de gerar outras fontes de energia, né? Então, a gente também pode gerar energia térmica. E isso se associa perfeitamente à utilização do biogás, porque eu tenho, por exemplo, os biodigestores, que precisam de energia térmica. Então, o que a gente faz? A gente faz a recuperação desse calor que seria dissipado, que a gente tem que refrigerar o motor, e a gente faz a utilização disso dentro do biodigestor.
Isso pode ser na forma de água quente ou na forma de vapor. Então, é um subproduto da geração de energia elétrica, né, que a gente costuma chamar de gas to power, quando a gente fala somente de geração de energia, mas a gente inclui a cogeração, que ela é muito interessante dentro do ramo do biogás. Aqui também, só citando um outro ponto que a Tamar também comentou, que a gente está desenvolvendo também bastante, juntamente com a biogás, aí a parte do biometano, né? Então, nós temos também a conversão do biogás como uma alternativa à geração de energia elétrica, é a geração de biometano para a injeção da molécula dentro da rede, tá? Aqui são algumas referências, tá? Então, todos eles de biogás. O que chama mais atenção, eu sempre costumo comentar, é a planta de Caeiros, que não teria como entrar no GD pelo tamanho dela, tá? Então, aqui são gerados 30 megawatts, mas nós temos plantas pequenas também. Então, por exemplo, em Candiota, a gente tem uma planta de 1,1 mega por motor, chegando aos 2,4, 2,2 mega. A gente tem a planta de Minas do Leão, e assim por diante, tá? Outras plantas que a gente tem distribuídas no mundo e no Brasil. Aqui é outra foto também que mostra um pouquinho dessa solução, tá? Então, aqui eu acho que é legal comentar, pensando aí na parte mais elétrica, né? Então, dependendo da conexão que eu estou fazendo com a rede, eu gero essa energia em baixa tensão. Por exemplo, as nossas máquinas, elas geram em 480 volts. Eu levo essa tensão através de um transformador e consigo injetá-la na rede. Então, aqui nessa foto, a gente consegue bem ver isso, né? Eu elevo essa tensão, tem uma célula de um container de média tensão aqui, eu levo essa tensão e jogo para a subestação, onde eu vou me conectar à rede. Nessa outra foto, seria uma foto bem simplificada, assim, para a gente entender o que aconteceria mais no interior do país, né? Então, a gente tem o conjunto motogerador. Aqui eu tenho que fazer o tratamento do biogás, tá? Então, eu faço uma desumidificação, faço a compressão desse gás, retiro toda a umidade e jogo dentro do motor para poder, em seguida, gerar energia elétrica. Aqui também, voltando aí ao ponto que o Luiz também comentou, né? Quando a gente fala da utilização do biogás para geração de energia através de motores a combustão, é muito importante o pós-venda, né? Então, a gente está falando de uma manutenção, a gente fala de operação e manutenção de máquina. E hoje a gente tem um time bem forte aqui, a gente pode depois entrar em discussão para comentar sobre isso, mas a gente dá todo o suporte, a gente tem assume 24 horas a máquina aí na parte de operação, para poder o cliente não se preocupar com a geração de energia, né? Um produtor pensando nele aí, na verdade, ele não quer se preocupar com o motor, ele está preocupado em produzir o biogás e gerar a energia elétrica dele. Aqui são dois canais também, pensando aí na geração e na utilização do biogás, eu indicaria mais o canal do biogás. Então, para quem tem interesse também de conhecer um pouco mais, entender de projetos ou entrevistas que foram feitas com clientes, a gente tem esse canal que eu também posso disponibilizar nesse site. Passei meio rapidinho aqui na apresentação, mas acho que o objetivo era justamente esse, né? Mas fechando aí a minha fala, eu acho que a gente tem um time muito legal aqui para a gente conversar sobre os vários pontos aí, várias possibilidades do biogás. E estamos à disposição para conversar um pouquinho e mostrar também a aplicação que a gente tem dentro da GD. Tá no mudo de novo, Carlos. Obrigado. Todo mundo cai nessa. Obrigado, Bruno. Eu vi que você passou rápido mesmo, por causa do nosso tempo, mas foi perfeito. Obrigado mesmo. Bom, sempre a gente está tentando otimizar o tempo, porque são muitos painelistas, né? Assim cada um consegue fazer uma colocação, colocar seu ponto de vista. E é interessante, eu vi, inclusive, você tinha uma foto lá de um aterro sanitário, e sabe que existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, leis. Exato. Esses dias estavam rodando lá na nossa Câmara, no Senado, para tratar isso de uma maneira mais eficiente e eficaz. Tem mais de 5.500 municípios, o país inteiro, muitos deles não têm a menor condição de dar uma destinação para isso ou resolver isso de uma maneira eficiente, com sustentabilidade. Só isso é assunto para mais uma live, né? Existem duas... Com certeza. Né? Uma delas é a Associação Brasileira de Energia de Resíduos Sólidos, que está focando bastante nesse assunto e logo, logo vai trazer novidades aí no setor. Mas, dando continuidade, eu tenho que aproveitar esse know-how de todo esse pessoal que está aqui, que eu sou o que menos conhece o assunto. Nós estamos muito curiosos para conhecer, para ver o conhecimento de todas as informações novas que vocês estão trazendo. Existe uma colocação que eu vou fazer, queria que vocês comentassem, né? Os projetos de biogás, especialmente em GD, porque nós estamos hoje falando em geração distribuída, possuem condições de atuar numa cadeia produtiva no local onde se instala, o que é natural. Então, como o biogás, eu queria que vocês comentassem como o biogás contribui na construção de uma cadeia produtiva e desenvolvimento econômico do local que ela se estabelece. Eu vou mudar um pouco a ordem, se vocês não se importam, vou começar com as damas. Então, eu vou pedir primeiro para a Tamar comentar isso.
Tá no mudo o seu? Obrigada. Bom, como a gente já comentou aqui, além do biogás ele poder gerar diversos produtos, ele também pode ser produzido a partir de diversas fontes, diversos tipos de resíduos. E então, como acho que o Bruno já mencionou, né? Então, desde de resíduos agropecuária, os resíduos de diversas indústrias, como a sucroenergética, como cervejarias, fecularias, e o resíduo sólido urbano. Então, cada um desses resíduos, na verdade, tem a sua cadeia produtiva e tem as suas particularidades e tem as suas estruturas e como que esse resíduo como que ele é tratado hoje e como que ele pode ser utilizado e seja para geração distribuída. Então, o próprio produtor da agropecuária, da agroindústria, ele pode utilizar esses resíduos para a produção energética. No caso de resíduos sólidos urbanos, você tem ali essa concentração, né, que vem de diversas das residências e de indústrias que estão ali localizados numa mesma região. Então, o biogás ele acaba sendo uma forma de destinação correta desses resíduos e de tratamento desses resíduos, além de possibilitar, então, a geração de emprego e renda com essa nova fonte de receitas, né? E agregando tecnologia ao próprio processo produtivo já existente hoje. Então, o que a gente vê assim, leva o desenvolvimento para essas localidades, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de empregos e de novas soluções, de novos fornecedores de equipamentos e de serviços. Então, o biogás, né, gera todo esse ciclo econômico no seu entorno. Então, acho que seria isso. Tá. Ver se eu estou no mudo. Não. Então, ótimo, Tamara. Obrigado. Dando continuidade, pedir agora para o Rafael Gonzalez comentar. Depois vou passar para o Mário. Bom, obrigado, Carlos. Agradeço a passagem aí do bastão. Mas vamos lá. Eu tenho muito claro, assim, que inclusive faz parte da missão do CBiogás. A missão do CBiogás é desenvolver a cadeia produtiva do biogás. E eu tenho muito claro que o desenvolver a cadeia produtiva, ela se dá de várias formas. E ela reflete quando a gente discute desenvolvimento tecnológico, inovação, toda essa discussão que, inclusive, está muito presente hoje no mundo todo, né, de que a energia renovável, inclusive solar, toda a complementariedade das fontes, vai ser um aspecto de saída da crise que a gente está vivendo. Quando a gente reflete isso com mais propriedade, a gente entende que existe uma cadeia que está por trás de todo esse processo que se reinventa e inova com o objetivo de buscar novos negócios, né? Então, assim, sendo muito direto, objetivo ao ponto, uma planta de biogás, ela não envolve só um instalador, ela envolve um mecânico, ela envolve o cara que vai dar manutenção depois, ela envolve o processo da eletricidade em si ou de outra forma de uso, envolve o projetista, o engenheiro, o produtor rural, o advogado, perfeito, Marina. Então, o que acontece é que esse movimento cria uma cadeia econômica por trás que, para o momento que a gente está vendo, é muito importante. Então, quando a gente pensa isso de maneira local, né, na pergunta, no debate, a gente tem o desenvolvimento econômico local. E a origem da GD, ela é exatamente o consumo, digamos assim, ou a forma de se estabelecer localmente uma produção, uma geração de energia,
o que a gente entende é que o biogás ele dá suporte para que essa localidade onde se instala uma planta construa uma cadeia produtiva. E aí as inovações do setor passam a ocorrer. É dessa maneira que uma empresa com gerador a diesel passa a perceber, opa, tem oportunidade aqui no biogás, e ela vai lá e inova no setor. Se você pensar só a inovação de ter um gerador a diesel, não é exatamente uma inovação, mas para aquela cadeia produtiva do diesel, ela é uma inovação em converter a sua estrutura e sua indústria para poder fazer geradores a gás, né? Então, a nossa avaliação sempre é muito ligada a essa visão da cadeia produtiva. A cadeia é que dá suporte para que isso aconteça e que se crie novos negócios. E aí, obviamente, tem, que até o Luiz Thiago comentou, e a Marina também, os modelos de negócios que permitem ser construídos e ser desenvolvido, de fato, algum negócio em cima daquilo que a gente está falando. É bem diferente de uma estrutura, de uma estratégia mais global. Ela é mais local, né? Quem precisa da manutenção, ele precisa estar no local, não dá para demorar 3, 4 dias para chegar. E, se me permitem, até eu tive com alguns colegas aí do estado do Paraná, especialmente, visitando algumas plantas, passamos dias visitando plantas na Europa, e é dessa forma que a Europa se organizou também do ponto de vista local, ela se estabeleceu num arranjo produtivo local, né? Existem conceitos por trás disso, não é meu objetivo trazer esses conceitos aqui, mas ela se organizou dentro de um arranjo que permite a construção dessa cadeia produtiva. E é dessa forma que a gente tem enxergado até o avanço da GD no biogás. Eu acho que o painel é esse, desenvolvimento do setor em si, e é dessa forma que a gente enxerga que pode crescer a cadeia produtiva e ser cada vez mais pungente nesse sentido. E envolve uma série de fornecedores, parceiros e cooperações que precisam ser feitas, como a gente falou, desde da manutenção da máquina até o advogado que precisa montar e ajudar a construir um modelo de negócio. Exatamente. Eu vou só fazer um parênteses, Carlos. Foi exatamente esse projeto que o Luiz Thiago mencionou, do Entre Rios do Oeste, que desenvolveu toda a cadeia produtiva local, regional, através dos APLs, né, os arranjos produtivos locais, que foi um projeto de P&D da ANEEL, junto com a Fundação Tecnológica de Itaipu e o Centro de Gás e Biogás. E foi referência no Brasil inteiro esse projeto, né, Rafael? Depois você só faz umas considerações de como que ele está hoje em dia, como que ele pode ser seguido por outras pessoas que querem desenvolver um projeto parecido como esse, por favor? Já fala agora, né? Já comenta agora, por favor. Tá bem, obrigado, Marina, Carlos. Bom, primeiro, são 2 pontos importantes, né? Esse é um projeto, o Luiz Thiago comentou, o Luiz Thiago, se me permitam um parênteses, ele atuou muito tempo no Sei Biogás e foi a pessoa também que ajudou nesse desenvolvimento no campo, especialmente desse projeto Entre Rios do Oeste. Né? Ele foi um projeto que a gente desenhou já há muito tempo e buscou nos recursos do P&D ANEEL viabilizar, porque foi um dos primeiros projetos que juntou um conjunto de produtores que sozinhos não viabilizavam o negócio, mas conjuntamente com uma rede de gás específica, né? uma rede de coleta desse gás e levar até uma central de geração de potência nominal de 500, de 0,5 mega em GD para a prefeitura, né? Então, essa modelagem desse trabalho todo, ela foi um desafio desde o arranjo técnico e tecnológico até o modelo do negócio em si, envolvendo uma prefeitura, como é que, veja bem, o modelo de negócio lá não é exatamente, o produtor rural não vende energia, mas ele tem um aspecto de produzir o público do biogás, ele é remunerado por isso, mas quem tem a economia pela energia é a prefeitura, então entenda que é um modelo interessante, novo, né, bastante novo e que, de fato, contribuiu nesse arranjo produtivo local. Mas eu também queria que, se não for agora, mas que em outro momento o Luiz Thiago pudesse comentar. Hoje o Luiz Thiago está em outra empresa, mas ele atuou bastante nesse projeto e acho que faz sentido depois ele poder comentar também. Finalizando, esse arranjo que eu digo que é local e permite uma construção de uma economia em torno do biogás e o avanço dele no país.
Ótimo, obrigado, Rafael. Vou passar a palavra agora para o Mário Campos. Eu estou em dívida com o Mário, porque eu troquei o nome dele. Ele vai ter um tempo a mais para falar. Sem Depois problema, Carlos. Antes de passar para os outros, eu recebi uma pergunta aqui do Aurélio Souza. Vou passar para o grupo depois que o Mário finalizar. Mário, por favor, com você. Ok. Realmente, esse é um debate, um assunto bastante interessante. Só se a gente fizer uma análise, né, do que a gente já tem, e o Brasil é muito bacana, porque aqui a gente tem a oportunidade de escolher o caminho que a gente pode seguir. E, na verdade, a gente não está escolhendo, a gente está seguindo todos os caminhos possíveis, né? Então, nós tivemos ali o momento da hidroeletricidade, depois nós tivemos aí a biomassa, depois veio a eólica forte, a solar agora, realmente apresentando números fantásticos, e a gente tem a oportunidade do gás, né, do biogás. E o biogás, quando a gente pensa sobre ele, a gente está pensando principalmente no interior do Brasil, em boa parte ligado a algo que a gente tem no Brasil de mais, talvez mais competitivo no mundo, que é o nosso agronegócio, e aí o nosso sistema de resíduo. E tem um tema, né, que é muito falado nos debates ambientais, que é a questão da economia circular. Né? Tratamento de resíduo, o que é resíduo para uns pode gerar negócio para outros, e é isso que eu acho que é fantástico nesse processo. E se a gente pensar no que pode vir depois, né, de um período pós-Covid, até pensando um pouco na nossa recuperação da indústria nacional, e é muito legal o que o Rafael colocou, porque quando a gente pensa em biogás, em plantas descentralizadas, em oportunidades principalmente para desenvolver o interior e novos negócios, na pulverização dos projetos, dando oportunidades a vários segmentos e a várias empresas, isso realmente traz uma oportunidade fantástica. Eu acho que assim, se realmente a gente conseguir, obviamente, nós estamos num período onde estão todos revendo seus investimentos, né? Um período de muita incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer, mas, sem dúvida alguma, eventos como esse que a gente está debatendo e organizando são de extrema importância para que as empresas, né, para que os empresários possam preparar, né, digamos, preparar a base para um período aí pós aí de investimento. No caso do biogás, a gente tem algumas coisas extremamente interessantes, como a própria Tamar falou, e outros também falaram sobre a questão dos seus usos, né? A gente pode, junto com essas plantas, desenvolver muita coisa interessante no interior. Nós temos muitos locais ainda que não tem gás, né? Que poderia ter na oferta nessas plantas descentralizadas no interior do país, oportunidade de receber e diversificar, obviamente, a sua fonte de energia. Eu estou falando, por exemplo, de indústrias aí importantes, regiões aí que têm indústria, mas que não tem gás ainda, que poderia estar usando esse produto dessas plantas descentralizadas. Agora, um ponto importante é todas as potencialidades relativas ao biogás, elas são acessórias ao núcleo de negócio das empresas. Vamos pensar aqui na questão do suco energético. Nós vamos continuar sendo produtor, basicamente, preferencialmente, de açúcar e etanol. O biogás ele vem como um produto adicional, assim como vem a energia elétrica lá atrás, né, na bioeletricidade. Hoje gera um bom retorno para quem efetivamente tem ela, mas o núcleo principal do processo é a produção de açúcar e etanol. Aí algumas empresas têm a exportação de energia e a questão do biogás com suas oportunidades, seja na questão da térmica, aí pode ser GD ou pode ser uma planta um pouco maior, ou seja, na utilização de biometano. Nós somos grandes consumidores de diesel e usando, então, esse como combustível na nossa frota, então, sem dúvida, são oportunidades enormes. Assim como, por exemplo, no saneamento também, você tem lá o que é o saneamento, né? Então, por que ele existe, e a planta de biogás pode vir como um acessório, e outros segmentos também. E aí gerando oportunidades, né? Reinventando aí a nossa indústria nacional. Eu acho que nós estamos no ponto do debate, essa coisa de Covid reacendeu aí a luz vermelha, né? Nem amarela, a luz vermelha, né? Dessa dependência que a gente tem. Eu tenho certeza que qualquer planta de biogás, se for fazer hoje,
é muito provável que você dependa de importações de vários países aí. Praticamente o Brasil provavelmente faz muito pouco desses equipamentos, né? A gente, no caso do suco energético, nós conseguimos desenvolver uma indústria nacional que tem a capacidade de fornecer para o nosso setor. Eu acho que se realmente, se a gente conseguir né, ir em direção no incentivo, né, nós já temos algumas coisas no suco energético, mas no incentivo a essas plantas, a gente pode ter um resultado muito interessante para a economia nacional, para essa volta dessa industrialização e criar realmente uma base aí tecnológica com inovação para fornecer esses bens, equipamentos e serviços aí descentralizados aí para todo o segmento. Obrigado, Mário. Eu iria dar sequência agora, passar para os outros, mas eu estou recebendo tantas perguntas aqui que eu tive uma ideia, se vocês não se importarem. Eu vou colocar a pergunta do Aurélio Souza, e depois eu passo para a Marina, o Bruno e o Luiz. Tudo bem? É uma pergunta que me pareceu bastante interessante. O Aurélio Souza, ele é conselheiro da BGD, está conosco, conselheiro eleito da BGD, ele está representando aqui no Brasil também um fundo da Inglaterra, ele é conselheiro da ONU. Se for passar todo o currículo dele aqui, nós vamos ficar um tempão, mas é um profissional bastante antenado com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e fora do Brasil. Ele escreveu aqui qual seria a principal barreira para o crescimento do segmento de biogás, de forma que os projetos fossem inclusivos e gerassem renda para a população mais carente ou pequenos fazendeiros. Ele até coloca, seriam modelos de negócio, a parte técnica, financeira ou de natureza política, né? Jurídica, desculpa. Na verdade, eu acho que tangencia um pouco. Então, como nós combinamos que iríamos começar com as damas, ainda mais ela é advogada, se não começar com ela, estou perdido. Vou começar com a doutora Marina Meyer. Então. Obrigada, Carlos. Eu fiquei esperando mesmo naquele momento das damas, mas eu acho que a colocação da Tamar foi tão boa e o Rafael complementou de uma maneira formidável que eu fiquei quietinha só ouvindo. Mas a modelagem jurídica dos projetos, e o Aurélio sabe como que isso é importante, que a gente desenvolve alguns projetos em comum, em conjunto, eu tenho essa honra de ter ele como mestre aí, me orientando em tudo, ela é essencial, e principalmente na geração distribuída. Eu fiz isso de pertinho, junto com o Cibiogás, na primeira etapa, lá com o Luiz Thiago, que ele foi o cabeça desse projeto, e se a gente não tivesse feito inicialmente, no início do processo de conexão, para apresentar de uma maneira correta para a prefeitura a modelagem jurídica, eu acho que o projeto como um todo não teria o sucesso que ele teve. Depois o Luiz pode até falar um pouquinho sobre ele. E a parte societária de toda a estruturação da geração distribuída, a gente vê cada dia mais que a gente tem que linkar ela com o processo de conexão também, né, Carlos? Principalmente do tanto de número de distribuidoras que a gente tem. Então, se a gente entrar com um modelo jurídico correto lá no início, se eu sei que eu quero fazer um consórcio para distribuir aquela energia para diferentes clientes e fazer uma geração compartilhada e tiver um instrumento jurídico adequado, o meu projeto lá na frente ele vai ser um sucesso, com certeza. O Mário falou também muito bem aqui, concluindo que isso, todo o desenvolvimento dessa cadeia aqui que a gente está falando hoje do biogás, ela tende a ser um sucesso no futuro, ela vem de encontro não só com o que a geração distribuída procura promover para o Brasil, que é aqueles famosos 3Ds, né? A descentralização da energia, a digitalização e a descarbonização do setor como um todo. E eu diria até que a gente tem um 4D aí para implementar, que é a desburocratização e a democratização do setor agora de biogás e de geração distribuída, que é essa luta toda que a gente atravessa, Carlos, lutando pela manutenção da 482, lutando pela segurança jurídica dos contratos, a segurança jurídica dos modelos jurídicos. Então, sempre o modelo jurídico ele vai caminhar junto com todo o projeto, né? Então, o advogado ele é essencial aí em todas as etapas, assim como bons profissionais que a gente conseguiu reunir aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marina. Já que nós colocamos 4Ds, vamos aproveitar e colocar mais uma letra, o S de sharing, compartilhamento.
Bruno, eu vou começar com o Bruno, né? A pergunta, sintetizando a pergunta do Aurélio, quais são os óbices, as grandes dificuldades que nós encontramos no Brasil para a evolução da geração distribuída sobre o aspecto de biogás? Na verdade, biogás sobre o aspecto de geração distribuída. Sim, perfeito. Bom, eu faço as minhas palavras do que a Marina comentou, e a questão jurídica, de fato, ela é muito importante. Claro que a gente tem todos os aspectos técnicos, né? Mas por mais que você tenha uma solução técnica muito boa e que atenda a todos os pedidos, né, todas as necessidades, por exemplo, parâmetros de rede, então isso são coisas muito importantes que a gente até vem discutindo dentro da biogás também. Então o Rafa e a Tamar podem também complementar essa questão. Quais são os parâmetros que eu preciso ter para poder me conectar à rede? Isso também é uma dificuldade muito grande. Mas isso são parâmetros técnicos, né? Se eu tenho uma máquina que ela atende aqueles parâmetros, eu estou tranquilo, eu estou respaldado, né? Mas o aspecto jurídico, de fato, eu concordo muito com a Marina, que tem que estar muito bem respaldado, porque muitas vezes você pode fazer um estudo de viabilidade, você pode verificar que isso é interessante, o projeto, mas se você não tiver respaldado juridicamente, não tiver dentro das normas e da regulação que é necessária, né? Então a gente sempre cita aí a questão da 482, você vai acabar tendo uma viabilidade interessante, mas ela vai acabar te bloqueando lá na frente de um ponto de vista jurídico. Então ela é muito importante, né? Então depois a gente vai voltar na questão aí da cadeia, mas tem outros pontos que eu gostaria de comentar, mas eu colocaria dessa forma, tá, pessoal? A dificuldade. E também um outro ponto, talvez, que seria interessante comentar aqui, que é a dificuldade mais entre empresas. Então, por exemplo, se a gente fala de resíduo sólido, né, a gente pode ter uma cooperativa, a gente pode ter municípios que se unem para fazer essa junção. E aí entra novamente a questão jurídica, né? Como que eu faço essa junção para formar, por exemplo, um consórcio de municípios que vão receber todo esse resíduo, seja ele de aterro sanitário? Eu posso estar falando, por exemplo, de empresas do ramo leiteiro, eu posso estar falando do sucroalcooleiro, né? Que eu vou estar recebendo resíduos de várias fontes diferentes. Como que eu vou fazer juridicamente para ter um responsável por aquele recebimento de resíduo para eu gerar o biogás e, consequentemente, gerar a fonte energética, seja ela de energia elétrica, seja ela do biometano, como o Mário comentou também. Então, eu acho que é todo uma palavra que eu definiria, assim, a questão da integração. O biogás, para mim, ele é um comparativo de integração. Integra muitas pernas, muitos braços, vamos dizer assim, para ter uma solução interessante que, de fato, não vai dar nenhum problema na sequência, né? Obrigado, Bruno. Luiz, também seria interessante você dar um overview sobre a colocação da Aurélio, os óbices que atrapalham hoje o setor. E depois eu vou até devolver isso para o Rafael e para o Mário, que é interessante saber a opinião das associações. Quais são os óbices que envolvem hoje o desenvolvimento da cadeia de biogás no Brasil e o que fazer? Quais as soluções para isso? Então, até fazendo um mix aí na resposta entre... É muito correlacionada a questão do arranjo produtivo local e a questão apontada aí pelo Aurélio de como você favorecer a melhoria da qualidade de vida daquele pequeno produtor, do pequeno fazendeiro. É uma situação muito interessante que, entre Rios do Oeste, ali, que foi um arranjo produtivo local, quando você vai para os pequenos produtores, que são maioria na produção de proteína da suinocultura e na avicultura, no Brasil principalmente, o que acontece? O produtor muitas vezes tem uma pequena extensão de terras e ele tem uma limitação de crescimento da sua atividade. E com as novas possibilidades jurídicas que, graças às mudanças na normativa, na 482, possibilitou, a gente pode oportunizar aquele pequeno produtor que muitas vezes ele tem um potencial para gerar muito mais energia do que ele consome, dele estar arrendando a planta dele de biogás para um terceiro, que por sua vez tem essa demanda de energia. E dessa forma você consegue assegurar ao produtor uma fonte de renda a mais e uma melhor condição ambiental até mesmo para o desenvolvimento da sua atividade. Então, hoje, o que nós nos deparamos com esse cenário dessa mobilização que a ANEEL iniciou de mudança da 482, isso trouxe, de certa forma, uma insegurança jurídica para os produtores. Como eu vou fazer um investimento de 200, 300, 500, 600 mil reais e que garantia eu tenho que daqui 2 a 3 anos eu não vou ser vetado de estar
tendo retorno desse investimento que foi feito. Então, é muito importante, e principalmente o que viabilizou, se a gente pegar a base da ANEEL, agora de cabeça eu não vou saber, mas quando você olha a curva de penetração da GD a biogás, comparada à solar, ela é muito pequena, mas se você pegar principalmente nos últimos 3 anos, o que possibilitou, graças aos novos arranjos jurídicos que foram criados aí com o Cibiogás, teve uma participação muito importante nesse processo aí. A Marina também nos apoiou o Cibiogás em dado momento. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Marina, uma profissional fantástica. Então, assim, a gente vê um momento que a cadeia está começando a se estruturar, começando a criar musculatura para se desenvolver essa cadeia do biogás, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma onda de insegurança jurídica que vem por parte de uma ação a nível da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, assim, nesse sentido, é extremamente importante a participação das associações, e quando a gente fala, o que o Rafael colocou muito bem, né? Quando você pensa no biogás, assim, eu que estou no campo, eu vivo o dia a dia da implantação das plantas de biogás, a quantidade de pessoas e profissionais que são envolvidas na implantação de uma planta de biogás é muito diversificada e muito numerosa. Mesmo uma pequena planta, você envolve profissionais de 10 áreas diferentes, no mínimo. Muitas empresas participando, então você vê que favorece o desenvolvimento, e é uma coisa muito interessante desses pequenos arranjos produtivos, dessas plantas menores, é porque você vê que todos os prestadores, a terraplanagem é executada por uma pequena empresa. A parte civil é uma pequena construtora, muitas vezes um MEI, que vai lá e executa, faz a parte de obra, abrigo de gerador, abrigo de máquinas, enfim. Então, você vê que o eletricista que executa o projeto elétrico é uma pequena empresa. Então, você vê que a gente está com essa engenharia jurídica assim, que foi criada nos últimos 10 anos, em especial, ela foi permitindo que esse mercado se desenvolvesse. E nós chegamos num ponto que as pessoas começaram a ter segurança de investir nas plantas de biogás. E quando nós conseguimos equacionar desenvolvimento tecnológico na parte de biogás, que você não tem produtos, não é fácil você ter produto prateleira para biogás. Todas as empresas, a gente tem muitas empresas fantásticas aí no Brasil na área de biogás. Se pegar cada empresa, ela desenvolve. Toda empresa de biogás ela é desenvolvedora também, ela não é só instaladora de solução, ela é desenvolvedora. Então, você vê esse desenvolvimento de pequenas empresas, de projeto, de execução, de gerador, de biodigestor, que acabam fomentando outras cadeias, e, ao mesmo tempo, tudo isso convergindo para que aquele cara que é o pequeno produtor de energia, ele possa, de alguma forma, melhorar a sua condição de vida e agregar valor na receita ali na sua atividade econômica. Então, tem que cuidar para não me estender, porque eu sempre me empolgo nesse assunto, mas eu acredito que esse é o caminho. Obrigado, Luiz. Você tem razão. Quando saiu o novo texto da geração distribuída, que foi colocado pelo órgão regulador, a ANEEL, nós todos, né, não só da área de solar fotovoltaica, mas todas as fontes de energia, ficamos assustados com a instabilidade regulatória e jurídica que trouxe o texto. Com certeza a intenção não foi essa, mas o efeito foi. E eu acho que nós não podemos sobreviver no mercado em que a regulamentação é feita por ofício. Acontece alguma coisa, vai um órgão regulador, seja qual for o setor que tem atuando, e de ofício diz o que o mercado pode, não pode, como deveria e como não deveria. Então, no caso específico de geração distribuída, foram desenvolvidos alguns projetos de lei, que alguns já foram apresentados, protocolados, outros estão tramitando e outros estão esperando a Câmara voltar ao ordenamento normal, por causa da pandemia, para apresentá-lo como substitutivo, para ganhar tempo, para dar estabilidade jurídica ao mercado. Existem várias coisas que são muito importantes para esse mercado funcionar. Eu estou falando do mercado do setor elétrico, especificamente geração distribuída, e agora da fonte de biomassa, porque isso vale para todas as fontes, desculpa, biogás, com certeza vale para todas as fontes. A segurança jurídica é fundamental. E a segurança regulatória também, a gente tem que saber as regras claramente, né? Onde vai o espaço de cada um. E tem uma terceira coisa também, que nenhum mercado funciona assim,
é demanda. Se não houver demanda, nenhum empresário, investidor vai correr riscos, gerar empregos, colocar dinheiro, milhões, são milhões colocados num projeto, envolve várias pessoas, algumas vezes ciclos de alguns anos, então eu acho que vai ser muito bem recebida pelo mercado quando vier esse setor for regulamentado por lei também, tiver uma lei abrangendo tudo em primeiro nível. Continuando, então, na mesma pergunta, eu queria saber a opinião também do Rafael e do Mário, né, da Ciamig e da Cibiogás. Quais são as grandes dificuldades hoje para biogás no Brasil, os óbices, e o que nós poderemos fazer? O Mário até ele fez uma colocação interessante, ele falou, olha, o biogás, do jeito para geração distribuída, é quase que um efeito colateral da atividade principal. Interessantíssimo, porque realmente o empresário, o investidor, ele tinha um outro objetivo, então é um efeito colateral positivo. Então, começando com você, Mário, se você pudesse fazer essa análise geral das dificuldades hoje para o biogás no Brasil e o que nós poderíamos fazer para sobrepor isso, para superar. Carlos, o grande desafio hoje é o Covid, né? Sem dúvida alguma, né? Essa incerteza... Hoje, mas a média a longo prazo... Não, eu vejo, no caso do setor sucroenergético, o biogás apareceu, é claro que a gente já sabe do potencial há mais tempo, mas ele apareceu realmente como oportunidade efetiva há pouco tempo. Eu lembro, algumas pessoas aí já, não sei se falaram ainda do Alessandro, presidente da Biogás, e a Tamar trabalha com ele. Alessandro, todos os anos eu vi o Alessandro fazer uma apresentação em um evento do setor sucroenergético. Era sempre o último painel. E ele fazia a apresentação, e no ano seguinte ele voltava e fazia a apresentação. Quando foi ano passado, eu falei, Alessandro, agora está todo mundo aqui para te escutar, porque o biogás virou realmente algo que está todo mundo procurando. Agora, eu quero colocar também, você falou muito bem a questão da legislação, a importância da política pública bem feita, bem pensada, para a implementação desses projetos nessa área. E eu quero citar aqui, é claro que não tem muita relação com o biogás para a GD, mas tem relação com a indústria sucroenergética, com seu potencial de crescimento e com o biometano, que é o RenovaBio, né? O RenovaBio foi um programa criado há um pouco mais de 2 anos, né? Ele entrou em vigor agora, e ele gera um conceito muito interessante. Não é só um conceito de criar um certificado, um ativo ambiental ligado à descarbonização, mas é um conceito também de eficiência. E esse conceito de eficiência vai estar muito ligado à utilização ótima dos seus resíduos para que você tenha uma nota cada vez melhor e, dessa forma, tenha uma geração ainda maior desse ativo ambiental, que são os CBIOS. Então, vou dar um exemplo, né? Aqui em Minas Gerais, inclusive, nós temos médias de notas muito interessantes. Aliás, é a melhor média no RenovaBio, no setor de etanol do Brasil. A usina com melhor nota precisa produzir e vender 680 litros de etanol hidratado, aqui em Minas Gerais. A de pior nota precisa vender 1.100 litros de etanol hidratado para gerar um CBIO, que é equivalente à mitigação de uma tonelada de CO2 equivalente. Então, essa de 1.100 litros, ela vai ver o que a de 680 está fazendo e vai tentar copiar, certo? Então, é um programa de eficiência que, obviamente, vai, e tem aí o conceito de ciclo de vida, de utilização de produtos que geram algum tipo de consequência ambiental, por exemplo, como o diesel, né? que tem o biometano como seu substituto, dentro desse conceito, ou seja, se a gente realmente, efetivamente, conseguir melhorar essa nota e gerar oportunidade, maior receita para a empresa, e se esse ativo ambiental ele tiver um valor que realmente induza esse processo, e isso nasceu lá atrás, através de uma política pública, efetivamente o programa vira um sucesso, vira um programa de eficiência e gera uma série de negócios, inclusive em biogás, né? Então, é só um exemplo de como que uma política pública bem implementada, ela pode efetivamente gerar muitos negócios e a construção de uma base industrial para um segmento de biogás, né? Agora, fora isso, fora o Covid
e essa questão específica do suco energético, eu queria dizer o seguinte: nós aqui no Brasil falamos muito de segurança jurídica. Nós temos um desafio de mudar esse panorama. Eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande agora, porque nós estamos passando por uma crise muito aguda, e eu acho que nós temos muita gente aí interessante, importante, para que a gente possa conversar e possa resolver essas questões. Nós vamos ter, na minha opinião, uma janela de oportunidade para solucionar muitos dos nossos problemas, que em todos os momentos, se você me perguntar, fala assim, nós vamos ter problema tributário, de crédito, de licenciamento, disso. Então, é o famoso custo Brasil, né? O famoso custo Brasil, depois de infraestrutura para ligar isso tudo. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que normalmente a gente é quase uma fala única das pessoas que participam disso, e quando você pergunta dos problemas que a gente tem para implementar os projetos, que eu acho que nós vamos ter uma janela de oportunidades muito interessante agora de realmente melhorar esse ambiente de negócios, né? E aí muitos já colocaram a importância, né, das associações de classe, da associação como a BGD, para convergir, para coletar essas oportunidades, essas sugestões, e, de certa forma, estar lá sentado, ou, no caso, virtualmente nesse momento, mas conversando com quem efetivamente tem o poder lá da caneta. Obrigado, Mário. Rafael? Bom, complementando, se você complementar, também colocar. Sim. Meu objetivo era só complementar. A gente sempre usa uma expressão aqui, né? Não quero chover no molhado, né? Então, o pessoal já falou de regulação, já falou de série de desafios. Então, não que não ache importante, obviamente, claro que isso a segurança jurídica, todo esse processo é muito importante. Mas eu queria colocar uma reflexão sobre, muito alinhado com a pergunta do Aurélio. Ele fala até sobre essa questão de acesso à energia, redução de pobreza e tal, né, no que ele pautou para nós. E a minha leitura é que o biogás ele é muito versátil nesse aspecto, né? Nós tivemos projetos aqui de substituição de biogás da lenha de cocção, por exemplo. É bem diferente daquilo que a gente está falando, do ambiente mais de negócios e tal, né? Mas é só para dizer a versatilidade do biogás. E acho que isso precisa ser considerado nas várias vertentes e usos que o biogás pode ser desenvolvido. Então, de aquecer água para limpeza de equipamentos de uma leiteria, né? Por exemplo, de produção de leite, a produção de energia elétrica em GD, é a oportunidade que o biogás tem, passando pelo biometano e tudo mais. Então, a gente sempre nos pergunta qual que é o melhor processo, né? Que biodigestor é o melhor? Qual é o arranjo que a gente tem que ter? Será que tem segurança jurídica e tal? Então, tudo depende muito dessa forma como a gente quer usar o próprio gás. Se vai ser uma energia elétrica, a gente tem uma série de regras e regulações que precisam ser seguidas pela própria contexto da GD, ou até algumas outras oportunidades que eu enxergo, e eu queria só dar uma apimentada na conversa, que, por exemplo, as concessionárias podem até fazer algumas questões que precisam ser discutidas, mas podem até fazer chamadas para a compra do biogás, né? E toda essa discussão, ela gera do que a gente quer fazer com o biogás. Então, só queria fazer essa complementação, desde a utilização para aquecimento de água em alguns ambientes de propriedades rurais pequenas, vamos dizer assim. A gente tem aí outras tecnologias para uso até em casa, né, de biogás, que não é tão robusto no sentido de produzir energia elétrica, mas é uma utilização até, claro, grandes usinas, que a gente acabou de ver aí os testes aí de uma usina de 20 e poucos megas entrando e sendo discutida nessa semana. Então, essa versatilidade é a beleza do biogás. Acho que isso precisa ser evidenciado dentro desse espectro, né? É muito grande, o leque é bastante grande. E aí tem que ser utilizado da maneira mais adequada para cada situação. Obrigado, Rafael. E falando de tecnologia, e até agora vou direcionar para o Bruno, que fez uma apresentação interessante, o setor de biogás, né, ele envolve
desenvolvimento tecnológico, com parceiros que buscam sempre inovar no setor energético. Isso acontece nas outras fontes também. Portanto, é fundamental desenvolver projetos que tenham componentes de avanço tecnológico, de preferência da cadeia nacional. Então, como estimular esse avanço tecnológico nesse setor, sob a perspectiva de GD, mas vai muito além do que GD, evidentemente, visando a melhoria do sistema elétrico brasileiro e internalizar essa tecnologia no país? Sim. Bom, especificando a questão tecnológica, né, é muito importante a gente também mostrar que, basicamente, a tecnologia ela vai vir associada com o desenvolvimento do mercado. Então, o primeiro ponto que eu colocaria pensando no nacional, o biogás ele já puxa praticamente o desenvolvimento nacional. Como o mercado ele é grande, está sendo explorado muito fortemente, e aí entram as associações que estão mostrando, de fato, esse desenvolvimento, a tecnologia acaba vindo junto. Nós, como AB, por exemplo, nossos produtos eles vêm, são todos importados, são todos da Itália, né? Então, a gente traz diretamente de lá. Isso, de fato, é uma dificuldade. E a gente tem intenção também, possivelmente, de começar a trabalhar com isso nacionalmente. Isso é uma das possibilidades. Obviamente que tem algumas dificuldades entre, novamente, a parte jurídica, mas a gente vê que isso, de fato, está acontecendo. Já temos empresas locais que trabalham bastante. Obviamente que com cenários menores, então, como o Luiz comentou aí, trabalham com potências menores, né? Então, é uma dificuldade que eu vejo também para as máquinas grandes, tá? Mas eu acho que o alinhamento entre a necessidade, de novo, aquela palavra, né? A demanda que a gente tem dentro do país para esse setor, ela acaba puxando, de fato, a tecnologia para vir junto. E se a gente consegue, de fato, fornecer essa tecnologia, o setor acaba se desenvolvendo, né? Então, eu acho que é uma conciliação entre as duas coisas que vai acabar transformando o setor num desenvolvimento bom. Ótimo. Pedir a opinião também do Luiz Thiago e depois da Marina. Aí eu passo para as associações. Voltando sobre o arranjo produtivo local, eu acho que uma coisa bacana referente ao arranjo produtivo local, em especial no sistema cooperativista e de integração que a gente tem de produção de proteína animal no Brasil, é interessante, principalmente na região sul do Brasil, você tem as cooperativas, você tem as integradoras, que eles têm um modelo de desenvolvimento que, para dar oportunidade para todos os seus associados, todos os seus cooperados, todos os seus integrados. Então, os produtores, meio que por um processo natural, tem um limite acaba se estabelecendo um limite de produção por produtor, por CPF, assim, por questão tem uma gama de cooperados, então tem um limite que o frigorífico da cooperativa integradora pode abater, então eles procuram dosar para que todo mundo cresça de forma proporcional. Então, assim, nesse sentido, uma coisa que eu acho muito bacana é essa conciliação, sabe, do desenvolvimento. Então, o produtor, ele sabe que ele vai chegar no limite, quando não esbarrar o limite pela questão de área, disponibilidade de área para ele desenvolver a atividade, muitas vezes ele esbarra no limite de autorização para ampliar a atividade, até pelo sistema cooperado. Então, chega um ponto que é uma pequena propriedade, como que agregar valor naquela atividade que ele já é especialista. Então, nesse sentido, eu acho que a GD agrega muito no setor do agronegócio. Então, é uma situação bacana, porque, como a gente no mix antes, a gente acaba, por um lado, oportunizando uma nova atividade e favorecendo um pequeno produtor. E aí entram os arranjos jurídicos aí, que a Marina é especialista e pode estar falando um pouco melhor, em especial, Marina, a questão do arrendamento de plantas de biogás, que isso oportuniza muitos negócios. Se tem pequenas plantas, 75, 150, 200 quilowatts, que vai acabar atendendo pequenas indústrias também, né? Pequenas empresas, pequenos supermercados, então, e geralmente é local, né? Então, você poderia para nós seu conhecimento nessa área que é muito profundo. Marina, se quiser agora comentar, ele até citou, né? Agora estamos opiniões de advogado. Com certeza, eu acho que vários pontos aí foi objeto de consenso, a questão de políticas públicas para o setor de biogás, a segurança jurídica, principalmente na geração distribuída 482,
e a questão da padronização das normas. Eu vejo ainda algumas distribuidoras, no momento de você entrar com um projeto de biogás, ainda ter uma certa dificuldade de estar adequando as normas ali, especificamente para biogás, biomassa, que não seja o básico solar fotovoltaico. E a questão dos modelos jurídicos, os contratos aí que o Luiz mencionou, o arrendamento da usina, o arrendamento dessa planta, ele se torna extremamente interessante e importante. Você pode firmar um contrato até de turnkey, você entrega a usina operando, depois você pode fazer um contrato de fornecimento, operação e manutenção daquela planta e entregar da maneira correta ali o biogás, né? A gente tem também alguns modelos clássicos aqui em Minas, que a gente também tem biogás aqui em Minas, né, Mário? Que são os modelos de contratos de locação do biodigestor. Então, isso também é bem comum e traz uma rentabilidade muito rápida para os empreendedores. Eu vejo isso, sabe, Carlos? Sempre pautado na segurança jurídica, num contrato bem redigido, mas a gente ainda precisa lutar ainda mais, tanto por políticas públicas, como por todo o processo de desburocratização da entrada da GD na linha de biogás dentro das distribuidoras. Esse seria aí o papel que a gente pode tentar desenvolver para esse ano e para o próximo ano aí. Não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que os contratos, sendo muito bem feitos, principalmente porque entende aí, juntando a parte técnica, a parte jurídica, eles tendem a ter um sucesso aí para essa questão de locação dos biodigestores. Aquele famoso adesivo que vai no carro, né? Consulte sempre um advogado. Sim, aí a gente não se esqueça de mim. Exato. Com certeza. Mas, dando continuidade, agora queria saber a opinião das associações, né? Como estimular o avanço tecnológico desse setor sob a perspectiva de ED, visando melhoria do sistema elétrico brasileiro e desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil, o famoso conteúdo nacional. Começar com a Tamar. Porque primeiro as damas, lembra? A gente combinou lá, Tamar. Obrigada, Carlos. Vou aproveitar aqui também para falar um pouquinho do que a Biogás entende como os desafios para o setor. A gente vê que o primeiro deles, na verdade, é o conhecimento. A gente, às vezes, esquece dele, mas até isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de ampliar o conhecimento sobre essa fonte de energia, que, na verdade, sempre existiu. A produção de biogás é um processo natural, né, de degradação da matéria orgânica, isso sempre aconteceu. O que a gente passa a fazer agora é explorar isso de uma forma, com uma escala que possibilita a exploração disso de forma comercial e a produção desse gás que permita ter uma escala de produção de energia que seja tanto para suprir um próprio consumo quanto para exportar essa energia, né? Então, existe um desconhecimento muito grande e também esses projetos cada projeto é um projeto. Então, muita gente pergunta, todos os webinars que a gente faz, existem diversas perguntas. Qual o custo de um projeto? Qual o custo de produção dessa energia? Qual o preço dessa energia? Porque a questão é que cada projeto é diferente do outro e vai depender aí da fonte dessa biomassa, de onde está localizada essa planta, de diversos parâmetros que acabam tornando um projeto de biogás um pouco mais um pouco mais complexo, né, comparando com outras fontes já existentes, até também pela novidade. A gente já sabe os projetos de energias fósseis hoje, já existe todo um conhecimento, diversos anos de experiência que facilitam a comparação e a análise de um projeto desses. O biogás ele ainda está numa fase de desenvolvimento tecnológico. E aí o que a gente vê o papel da biogás, ele vai muito no sentido de propor políticas públicas, entendendo que é uma fonte nascente, né? A gente ainda é uma indústria que ainda está se desenvolvendo, mas a gente tem um viés também muito forte
de estímulo do mercado, entendendo que os recursos governamentais, os recursos públicos, eles são não só finitos, como eles são muito disputados. Então, qualquer setor hoje que vá buscar incentivos ou subsídios, a gente está competindo aí com educação, saúde, né, todas as áreas que são completamente necessitadas no nosso país, e aí é muito difícil, a gente não pode fazer a comparação com países da Europa, por exemplo, que recebem aí uma enxurrada de subsídios, porque são países com outro nível de recursos públicos. Então, a gente considerando a nossa realidade no país, para a gente não ficar dependendo de políticas públicas, dependendo de incentivos, a Biogás trabalha num viés muito forte de desenvolver o mercado. Por quê? Por entender que esses projetos são rentáveis. E a gente tem hoje mais de 500 plantas produzindo biogás no país. Esse crescimento, ele parece que é lento, mas ele tem sido muito rápido, na verdade. De 2015 para 2018, foi mais de 100% de crescimento no número de plantas, e a gente já tem um mercado bastante desenvolvido, como o Bruno já falou aí, e a gente tem mostrado que o aumento de eficiência em toda a cadeia foi bastante significativo. Então, hoje a gente tem projetos muito mais eficientes e que isso foi alcançado graças ao desenvolvimento tecnológico e graças a essa demanda que vem puxando esse desenvolvimento, como o Bruno tem colocado. Então, o que a gente traz aqui, e o trabalho forte da Biogás, e aí de todos os associados, e aqui eu agradeço por poder estar compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês, mas a gente que está no setor, para a gente é muito óbvio, mas para quem ainda não... Tem muita gente que ainda não conhece o biogás, não entende exatamente como que são esses projetos, e eles são... mas essa cadeia, ela já se desenvolveu muito, e aí existe um espaço enorme ainda para a gente crescer, e tem várias empresas que estão investindo, estão participando desse setor, e então a gente entende que a gente consegue mostrar que esses projetos são viáveis, são economicamente viáveis, e para as indústrias que ainda não investiram, como o Mário colocou aí, falta ali, às vezes, um conhecimento, um entendimento maior para ver que... entender esses resíduos que ainda sobram ali da produção sucroenergética como uma nova fonte de energia. Então, esse é o nosso grande caminho aqui, de levar esse conhecimento, esse entendimento para toda a sociedade e também para os governos, porque dentro do próprio governo, dentro das agências, ainda há desconhecimento, ainda há... a gente ainda não está no estágio de maturidade em que todos entendem o funcionamento das especificidades do biogás, e isso é o grande pilar aqui da associação. Obrigado, Tamara. Muito bem colocado. Concordo com você. Passar para o Rafael agora. Bom, também complementando um pouco, né, a gente precisa também entender um pouco que o biogás, ele está disponível, né, a produção dele e a geração daí de energia, ele está disponível no ambiente de biomassa, e até o Mário comentou isso, em locais que nem sempre as empresas, a indústria, ela tem o objetivo final, ou o core dela, produzir energia. Então, às vezes a gente quer cobrar do produtor também rural, ou até de uma indústria, não. Como é que não tem como é que ele tem biomassa e não produz energia, né? E só que, na verdade, o objetivo dele não é produzir energia, é produzir carne, é produzir álcool, açúcar, etc. Então, a gente que está no setor, a gente precisa entender que isso não é
se a gente compreender que isso não é uma coisa ruim, e sim uma oportunidade de empreender no setor, talvez isso, e aí isso conecta um pouco com o que a Tamar já comentou, né? Talvez isso, pelo próprio mercado, vai se construir um setor mais pujante, mais forte. Então, eu tenho muito essa clareza, assim, sabe? Muitos projetos que a gente se envolve, alguns produtores rurais, até mesmo donos, assim, de indústrias privadas, ou até cooperativas, o Luiz Thiago comentou, eles falam, não, mas meu objetivo não é produzir energia, você vai criar economia legal, mas que vem aqui monta todo esse processo para mim. Então, são oportunidades de mercado que, na minha leitura, o mercado precisa se desenvolver ainda nesse sentido, ou até ser um pouco mais agressivo. E aí eu só queria fazer um comentário também sobre essa visão da tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico. A gente tem um momento hoje bem interessante no biogás. A gente tem um ambiente tecnológico ou seja, as rotas tecnológicas, já que vem de muitos anos bem estabelecidas no mercado. Então, temos empresas aí que atuam, por exemplo, em conjunto com o Luiz Thiago, que desenvolvem as tecnologias e implementam no mercado. Porém, a gente precisa ainda ganhar eficiência nos processos, tanto no processo de geração, na produção de biogás, quanto na geração de energia. Então, esse ganho de eficiência, ele é promovido por meio de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, propriamente dito, e até de tropicalização de tecnologias. Quando a gente pensa no ambiente externo, a gente precisa também buscar inspirações, às vezes que não tem aqui, mas para fomentar a indústria nacional. Então, minha visão é que há uma conexão importante com aquilo que acontece no próprio exterior do país, né? E aí, Alemanha, Itália, e trazendo essa visão conceitual para o Brasil, a gente não pode simplesmente pegar a tecnologia e implementar de maneira direta. A gente precisa fazer uma série de ajustes, porque é natural, a nossa forma de operar é outra, etc. Então, eu queria colocar esses dois pontos, né? O primeiro é sobre essa visão que nem todo dono de biomassa vê o empreendimento de biogás, porque não é o core business dele, e isso a gente precisa entender e trabalhar isso no setor. E, por outro lado, precisamos trazer um ambiente mais tecnológico e robusto para que a gente ganhe eficiência no processo, né? E lembrando que o biogás tem alguns atributos que, por exemplo, a despachabilidade e alguns outros atributos diretos aí que são importantes para ser considerado também no ambiente tecnológico. Seria essa a minha contribuição nesse momento. Obrigado, Rafael. E para finalizar esse último tema, o Mário Campos, da CEAMIG. Acho que o Rafael e a Tamar falaram realmente basicamente tudo, né, sobre esse ponto. A questão de você ter o conhecimento, no primeiro momento. Depois, apresentar, ou quem tem ali a biomassa, quem tem o insumo, né, que vai ser utilizado para a produção de biogás. Entender que aquilo ali é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de empreender e de ter retorno, é extremamente importante. Eu falei no ano passado, lá convidado aí pela Biogás, no congresso anual que a associação faz, eu falei uma coisa que até hoje eu mantenho, né? Eu acredito que a gente está com o campo muito aberto e a gente precisa melhorar ou conversar mais sobre os modelos de negócios desse segmento. Porque, como eu citei, como a gente está falando de algo que não é o core business da empresa, é algo colateral, como você mesmo colocou, Carlos, a gente pode ter aparecimento aí de terceiros aí interessados, de parceiros, que podem entender, junto com as empresas produtoras, no caso do setor sucoenergético, como parceiras para poder, juntos, de forma conjunta, propiciar a produção do biogás. Vou dar um exemplo aí, parece que da Raízen, né, no interior de São Paulo, que eu acho que vai implementar sua planta no ano que vem, não é GD, eu acho que não é GD, mas ela tem uma parceira, né, ela tem uma parceira. Assim como também a Cocal, lá no interior de São Paulo também, com uma parceira. Então, eu acho que a gente é um ramo completamente diferente. Eu lembro muito quando a bioeletricidade começou a ser o nosso terceiro produto. Veja bem, o setor ele é muito heterogêneo. Nós temos empresários que vieram
empresas que veio do ramo de trade, empresas que veio do ramo de petróleo, mas a maior parte são empresas que veio da agricultura mesmo, são produtores rurais que viraram industriais ao longo dos anos, né? Então, nós temos uma cultura muito diferente, essa coisa de você receber um sócio, ainda em muitas empresas nós temos uma dificuldade de ver essa possibilidade. Quando você recebe o sócio, você tem que criar um tipo de governança totalmente diferenciada, né? Então, ou seja, nós temos tivemos alguns cases no setor de bioeletricidade, alguns que deram certo, outros que não deram certo, que, de certa forma, manchou um pouco esse processo. Mas eu acredito que a gente está numa velocidade tão grande de modernização, realmente de abertura aí para o mundo, que, sem dúvida alguma, a gente tem uma oportunidade grande. E quero lembrar também que essa história do gás, ela cria um impulso, principalmente agora, com o negócio do gás, do pré-sal, né, da mudança, que os caminhões no futuro vão ser o quê? Vão continuar sendo a diesel, vão ser elétricos, vão ser a gás, ou não vão ter os trens, né? Então, ou seja, você vai criando a demanda, essas oportunidades, e aí você vai vindo com os modelos de negócios associados, né? Nós vamos ter aí abastecimento de biometano em caminhões ao longo aí do interior do Brasil para poder escoar a safra agrícola. Então, assim, são questões importantíssimas que ainda estão em aberto, né? Eu acho que nós vamos ter ainda muito a conversar. Mas a questão do modelo de negócio é essencial. E como a Tamar colocou, em cada unidade, em cada local, aliás, né, a gente sabe que cada empresário pensa de uma forma, você vai ter uma formatação de modelo de negócio diferenciado. Mas, sem dúvida nenhuma, quando as pessoas que ainda não estão interessadas começarem a ver, e isso aconteceu na bioeletricidade, começaram a ver que realmente seja o biogás GD, ou biogás em plantas maiores, ou biometano, começarem a dar certo esses projetos, aí nós vamos ter realmente uma onda de investimento nesse segmento. É isso que eu acredito. E até por conhecer um pouco mais da cultura, né, interior aí do nosso segmento superenergético. Se puder só complementar mais uma coisinha aqui, Carlos, eu acho que também, aproveitando a fala do Mário aí com relação aos modelos de negócio, eu acho que é bem legal também contar agora mais uma dificuldade, também voltando na outra pergunta, já linkando as coisas. Uma das dificuldades dos produtores também é justamente a questão que a gente estava falando, né, investimento. Então, muitas vezes eles não têm, porque o investimento em uma planta de biogás, ele é alto, de fato ele é alto. Então, muitas vezes o que acontece é com o produtor, com o dono de aterro sanitário, com um cara que, vamos supor, uma fazenda, ele tem muito esterco, pode ser utilizado também para produção de biogás, utilização de soro, mas ele não tem como fazer esse investimento. Então, um dos modelos de negócio que a gente tem anotado também que é bem interessante é que você tem uma terceira persona. Você tem o produtor da tecnologia, no caso seria a gente, você tem o dono do biogás, que produz o biogás, seja ele da fonte que for, e você tem o empresário, que é quem basicamente vai ter a planta, quem vai comprar a planta de geração, ele vai pagar para esse produtor, para esse dono do biogás, um valor pelo biogás, vai utilizar esse biogás e vai gerar uma fonte de energia ou a fonte do biometano. E o modelo de negócio ele se fecha nessa diferença. Aí que as contas têm que fechar, né? Eu estou pagando X pelo biogás, e estou produzindo Y de energia ou Y de mais um ou menos um de biometano. A quanto eu consigo vender? Aí que se fecha o modelo de negócio, aí que você tem uma terceira persona que acaba facilitando essa dificuldade da questão do investimento. Então, só adicionando, eu acho que complementando aí a fala dos três aí, tanto da Tamar, do Rafa, quanto do Mário, com relação ao modelo de negócio, eu acho que isso acaba complementando um pouquinho. Não, obrigado pela complementação, Bruno. Com certeza, você embutiu aí no seu discurso uma coisa fundamental, que precisa de alguém para comprar esse metano, ou essa energia, ou esse biogás. Então, tem uma coisa fundamental que nenhuma empresa sobrevive sem. Tecnologia a gente importa, ou desenvolve, ou faz um P&D. O financiamento é muito importante, é um instrumento que alavanca todos os empreendimentos, pessoas contratam, se treinam, mas tem uma coisa que nenhuma empresa sobrevive sem, que é cliente. Sem cliente não adianta modelo de negócio, não adianta financiamento, não adianta tecnologia. Então, nós temos que ter uma demanda, e essa demanda passa por várias áreas, desde a área do Estado, governo, até políticas públicas adequadas para criar a demanda e dar a devida estabilidade que a gente tanto almeja. Nós já estamos com 1h40, eu vou, então, pedir para vocês fazerem as considerações finais,
né? Um livro para cada um. Vou começar novamente com as damas, né? De acordo com o combinado lá atrás. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu queria agradecer bastante pela audiência, pelas pessoas que estão conosco até agora, na sexta-feira, assistindo e compartilhando com a gente todo o conhecimento de vocês. Agradecer também aos painelistas, todos vocês que se disponibilizaram a estar aqui nos ensinando, passando informações sobre o setor. Agradecer ao Bruno, agradecer ao Luiz Thiago, a Tamar, ao Marco, à doutora Marina Meyer, ao Rafael Gonzalez, todos vocês na figura das suas empresas ou das associações que vocês representam, e desejar realmente que esse setor seja tão pujante quanto está sendo hoje a geração distribuída com fontes renováveis. É claro, a gente focou bastante em geração distribuída, mas biogás não se aplica, evidentemente, somente à geração distribuída, é muito maior do que isso. A gente focou exatamente porque era o assunto da nossa live do webinar de hoje. Então, agradeço a todos e vamos começar, então, com as considerações finais, ou a mensagem, como queiram, da doutora Marina Meyer. Primeiramente, eu quero agradecer, Carlos, a cada um que eu fiz o convite aqui, ao Bruno, a Tamar, a você aí que conduz sempre com maestria, e ao Luiz do Cibiogás, o Mário, o Rafael, que eu não tive o prazer de compartilhar informações hoje super importantes desse segmento, e deixar a BGD à disposição de vocês. Se tiver faltando algum conhecimento, vem para a BGD, vem para a Biogás, né, Tamar? Se tiver precisando de alguma consultoria jurídica, conte conosco também. Eu acho que o conhecimento ele é para ser compartilhado, a gente tem que levar informação para vocês. E o principal, não se esqueçam de contratar um bom advogado, uma boa equipe de engenharia para fazer os modelos de negócio e os contratos. Muito obrigada. Obrigado, Marina. Eu achei que você tivesse congelado, mas acho que foi a minha transmissão que congelou num minuto. Eu vou passar agora para a Tamar, nossa grande amiga Tamar, da Biogás. Por favor, Tamar. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade em deixar aqui esse canal aberto, Carlos, para que a gente faça novos eventos, para que a gente se aproxime um pouco, com a Marina também, né, com a BGD como um todo, para que a gente se aproxime. E fiquei muito feliz com a discussão que a gente teve hoje. Acho que a gente agregou bastante, trouxe bastante conhecimento e espero ter ampliado o conhecimento de quem está nos assistindo. Faço convite também para nos acompanharem a Biogás e entrarem em contato com a gente, o que precisarem de informação, dúvidas, nos acionem aí nas redes, diversos canais que existem, LinkedIn, fiquem super à vontade para entrar em contato. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Tamar. Vou passar agora, eu já vou até falar os nomes para as pessoas já ficarem preparadas. Luiz Thiago, depois o Bruno, o Rafael e o Mário. A não ser que vocês queiram mudar a ordem, mas é a ordem que está aqui, que eu estou vendo na tela. Então, por favor, Luiz Thiago. Bom, quero agradecer aí mais uma vez, Agrotec Paraná, quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. Agora eu estou do outro lado da mesa, durante muitos anos tive o prazer de estar lá no Cibiogás, na associação, e agora eu estou como empresa. E uma coisa que eu percebi como empresário, como empreendedor, é que a gente foca muito em desenvolver solução, mas a gente acompanha o processo da segurança jurídica, da política pública, mas nós não participamos tão ativamente. E nesse contexto eu percebo o quão é importante a participação das associações, o reconhecimento do trabalho que as associações fazem, porque é isso que dá o respaldo para que os projetos se desenvolvam. Não adianta as empresas desenvolverem a solução tecnológica, não adianta as empresas oferecerem um produto de qualidade se não houver segurança jurídica e se não houver representatividade junto ao poder público. E eu tive a felicidade, até algumas ocasiões, no ano passado, participei junto com a Marina, até mesmo em um evento da ANEEL, que você também estava, Carlos. Aí a gente vê a força que tem as associações nesse meio
que é indispensável para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva do biogás. Então, eu quero parabenizar o esforço das associações e me colocar à disposição sempre que precisarem. Eu estou aí para contribuir. Um abraço a todos. Obrigado, Luiz. Bem lembrado, associe-se à BGD, nós podemos ajudá-los bastante. Você que é empresário e trabalha no setor de geração distribuída, nós temos toda uma estrutura para colaborar, para ajudar as empresas a crescerem. Obrigado, Luiz. Bruno, Bom, da B-Energy. Primeiramente, agradecer novamente aí o convite de todos, agradecer a todos pela discussão, foi muito bacana, acho que vi ao lado de várias fontes de associações, de empresas e tudo mais, acho que é legal esse link que a gente fez. Fiz algumas considerações aqui que eu só gostaria de retomar. Então, a questão do biogás, né? O fato da gente ter diferentes fontes implica em impactos em diferentes áreas, né? Então, acho que a questão do desenvolvimento que a gente gera, do impacto não só econômico, social, mas uma coisa que a gente também pode abordar no segundo webinar, falar também das questões ambientais, né? A questão de emissões, o que eu estou deixando de colocar no ambiente, que eu estou gerando uma fonte também energética e, consequentemente, econômica, também de uma coisa que estaria poluindo, né, de outra forma, é muito importante, tá? Colocar, então, também a questão das associações, novamente, é muito importante o papel das associações, eu acho que elas puxam, né, elas acabam interligando as diversas pessoas que a gente tem no mercado, e é muito importante a atuação dessas associações aí, eu acho que é um canal de comunicação entre essas diversas pessoas, né? E, novamente, me coloco aí à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, tanto de aspectos técnicos ou de mercado, a ver se coloca também à disposição aí para a gente conversar. Muito obrigado novamente. Obrigado, Bruno. Rafael Gonzalez, da Cibiogás. Bom, também gostaria de agradecer o convite, a conversa que tivemos ao longo da semana, Carlos, bem importante, essa contribuição de vários atores da cadeia, eu acho que é o que gera a cooperação e o resultado que a gente precisa no momento. E só colocando, o Cibiogás, a gente tem uma linha muito forte de atuação na parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também de estruturação de projetos, né? O nosso foco aí nos próximos meses tem sido muito nessa linha de estruturar bons projetos. Até alguém comentou na live hoje, a gente enxerga que tem recursos disponíveis no mercado, tem empresários, investidores privados, fundos que permitem desenvolver projetos, mas eles exigem bons projetos, e precisa ser construído isso de maneira bem contundente para que possa se desenvolver o setor, né? A gente precisa de bons exemplos no final das contas. Acho que é isso o recado que a gente quer deixar para vocês, e fiquem à vontade de entrar em contato com o Cibiogás. Nós temos uma série de cursos também, a questão de conhecimentos é importante para que a gente possa estabelecer, e tem um curso aberto hoje, é mais básico, mas é importante que seja falado, um curso gratuito por meio do projeto Jeff, que é um projeto importante, conduzido pelo governo federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, e também pela UNIDO, né, a Agência da ONU para o Desenvolvimento Industrial, onde o Cibiogás executa boa parte do projeto e tem uma série de conexões, inclusive com a própria biogás e vários outros setores aí de biogás, várias outras instituições de biogás no país. E a gente oferece esse curso gratuitamente para ter conhecimento um pouco mais, agregar. Só para vocês saberem, hoje a gente já chega a praticamente 4.000 inscritos nesse curso, e é um curso que tem tido bastante sucesso nesse aspecto mais fundamental da informação básica do conhecimento do fluxo, que é o biogás, etc. Então, eu só queria deixar esse recado final, agradecer de novo a BGD e a todos os participantes pela oportunidade desse momento. Obrigado, Rafael. Depois manda o link da inscrição, fiquei interessado. Mando sim. Mário Campos, da Ciamig. Por favor, Mário. Gostaria, então, de agradecer, né, o convite e todos os eventos que a gente participa aqui, eu aprendo muito, né? Sobretudo aí o convite da doutora Marina, sempre muito bem articulada, né? Conhece bastante gente, trabalhando em prol aí da ideia aí na geração distribuída.
há muitos anos a gente se encontra em eventos, né, doutora? Então, gente, eu acredito que, a partir desse momento, né, nós estamos discutindo muita coisa. Eu tenho a oportunidade também de ser presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias de Minas Gerais. E lá dentro a gente discute diversos assuntos e a gente não tem dúvida que nós vamos ter um período aí onde esses assuntos ligados à sustentabilidade, né, hoje o mercado financeiro só se fala em tal do ESG, né, ESG, então, ou seja, e a parte ambiental parte ambiental de governança e de social muito incluída nesse processo. Esses assuntos relacionados à economia circular, que tem tudo a ver com a questão de biogás, ele vai, vou usar uma palavra aqui, estourar, tá, no período pós-Covid, seja em qualquer setor que a gente está analisando. E não, sem dúvida alguma, nós vamos ter excelentes oportunidades. Agora, como todos aqui falaram, a gente precisa gerar uma base ainda de conhecimento. Quem tem a fonte ainda pouco conhece, quem quer que a gente invista talvez não tenha encontrado ainda o caminho mais correto, mas, sem dúvida alguma, a gente vai conversar bastante aí nos próximos meses, nos próximos anos. A gente, como associação, a gente tem a obrigação de estar sempre trazendo para as nossas associadas as novas tendências, né? A gente fez, e a gente tem uma oportunidade muito grande, porque nós temos aqui em Minas Gerais uma associação muito com empresários que são muito unidos, né? No sentido de troca de ideias, de fazer programa de benchmark. Então, ou seja, a gente tem muita coisa interessante que pode incluir nesses debates. E o meu comprometimento com essa ideia, porque eu acredito muito na questão do biogás, é de ser efetivamente aí um embaixador, né, dessa ideia dentro do setor sucoenergético. Como eu citei aí, né, em uma das minhas falas, né, o biogás chegou quietinho, né, quietinho igual mineiro, né, chegou quietinho, né, começou ali nas rabeiras e hoje realmente está sendo olhado com outro olhar, né, e sem dúvida alguma a gente está vendo algum tipo de movimento. Eu espero que nos próximos anos a gente possa ter algum projeto aqui em Minas, no setor sucoenergético, ainda nós não temos, mas eu vejo já um movimento em algumas unidades. É óbvio que isso foi no período pré-Covid, mas eu espero que depois quando os assuntos realmente voltarem a uma certa normalidade, a gente possa seguir e quem sabe, aí anunciar o mais breve possível alguma planta de biogás aqui no estado de Minas Gerais. Obrigado, tá, a todos. Obrigado, Mário. Bem lembrado, a doutora Marina tem sido uma companheira de muitos anos já para difundir todas as informações do setor e ajudar as pessoas, as empresas, do ponto de vista jurídico. Ela que alavancou o webinar aqui e arranjou todos os nomes e convites para nós. Obrigado, doutora Marina, e até a próxima. Tchau para vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau.